Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero tratar de um assunto muito solene: as trombetas de Deus. Este é um assunto que você não pode perder, fica aí. E vamos abordar este assunto à luz de Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Vamos ouvir a leitura do texto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eu quero conversar então com você sobre este assunto soleníssimo: as trombetas de Deus. As trombetas de Deus. Nós estamos vivendo um momento de grande angústia no Brasil e no mundo. Esta pandemia que assolou as nações atingiu de cheio o Brasil. É o problema de dezenas de pessoas ceifadas por este vírus. É a economia brasileira que ficou combalida numa amarga recessão econômica. E diante deste quadro, muitas pessoas atribuem a Satanás esta situação, ou apenas a coisas fortuitas e casuais. Qual é a leitura que nós deveríamos fazer à luz das Escrituras, num quadro tão dramático quanto este? Pois bem, eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida a perspectiva da Bíblia, mormente do livro de Apocalipse, acerca da história e do futuro. Este livro começa com uma visão de Deus assentado no trono, no capítulo 4, e do Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos, no capítulo 5, sendo este livro o livro da história, que nenhum anjo, nenhum homem, nenhum demônio tinha capacidade de abrir, de desatar os selos, de dar rumo e significado à história. João chora diante desse fato e ele escuta uma palavra para não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, havia vencido para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Os selos tratam de um mundo que vira as costas para Deus e persegue a igreja de Deus. O cavalo vermelho fala da guerra, o cavalo preto fala da fome, o cavalo amarelo fala da morte. E quem está com as rédeas da história em suas mãos não é Satanás, nem mesmo o homem. É o Senhor Jesus Cristo. Isso está nos capítulos 4 a 7, os 7 selos. Depois, em resposta às orações da igreja, no final do capítulo, no começo do capítulo 8, até o capítulo 11, fala das 7 trombetas. As trombetas tratam do juízo de Deus ao mundo que vira as costas para Deus e persegue o seu povo, mas juízo misturado com misericórdia. Quando as trombetas soam, atingem a terra, atingem os mares, atingem os rios, atingem os astros, atingem os homens. Então, muito daquilo que hoje as pessoas atribuem ao diabo, ou ao homem, ou à casualidade, a cosmovisão escatológica, à luz das Escrituras, entende que é a mão do Todo-Poderoso exercendo juízo e, ao mesmo tempo, demonstrando a sua misericórdia. Talvez você pergunte, mas e onde está esse Deus do juízo? E eu responderia a você, é só você olhar a história. Deus trouxe o dilúvio. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus enviou as 10 pragas ao Egito. Deus trouxe juízo sobre a sua própria cidade de Jerusalém duas vezes, em 586 a.C. e no ano 70 depois de Cristo.
Deus trouxe o juízo à cidade de Samaria em 722 a.C. E todos os juízos de Deus na história são misturados com a misericórdia, porque é como se Deus estivesse chamando os homens ao arrependimento, antes do grande dia do juízo, quando não haverá mais tempo para arrependimento. Então, é muito importante você compreender que Deus não é uma figura parecida com o Papai Noel, lá no céu, deitado numa cadeira de balanço. Ou Deus não é aquele ser como pregam os defensores do open teísmo, do teísmo aberto, que Deus foi colhido de surpresa com essa pandemia e nem sabe o que fazer, ou está em apuros. É muito importante você entender que Deus é soberano, que Deus tem as rédeas da história nas mãos, que Ele não foi pego de surpresa, que Ele não está em apuros e que Ele está trombeteando aos ouvidos da história e chamando você e a mim a um acerto de vida com Ele enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. É claro que com isso nós não estamos anulando as causas secundárias, nem dizendo que os homens que tramaram ou urdiram, seja desta ou daquela outra forma, contribuindo para ou o surgimento ou agravamento do problema, não sejam responsáveis diante de Deus. O que eu estou lhe garantindo, à luz da Escritura, é que o Deus em quem cremos é não só o Criador, mas é o governador do universo. Ele é o Deus sustentador do universo. Ele é o Deus da providência. E mesmo que a providência seja carrancuda, Ele está mostrando para nós uma face sorridente, chamando-nos a uma volta para Ele, a um arrependimento, enquanto é tempo, enquanto tem oportunidade. A história rumará certamente para uma consumação final, e então haverá um grande dia do juízo. Naquele dia, diz Apocalipse capítulo 15, que será o dia da cólera de Deus, e nesse dia não terá mais oportunidade de arrependimento. Quando Jesus voltar em glória e majestade, as cortinas da história se fecharão, a porta da graça estará fechada, e em vão as pessoas baterão, em vão as pessoas clamarão. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia oportuno de você se arrepender, de você se voltar para Deus. Certamente, as tragédias da história, como Jesus profetizou no seu sermão profético, guerras, rumores de guerras, apostasia, perseguição, fomes, epidemias, tudo isso está dentro do cronograma escatológico que Jesus esboçou no seu sermão profético. E todos esses sinais tão eloquentes, como este agora do coronavírus, do Covid-19, que assola o mundo, que bota as nações poderosas da terra de cócoras, que traz, de certa forma, um pânico e um temor generalizado. Deus está falando, Deus está trombeteando aos ouvidos da história, mostrando para os homens que eles devem deixar os seus falsos deuses, deixar os seus ídolos, deixar a sua incredulidade, deixar a sua descrença e se voltar para Deus enquanto é tempo, enquanto Deus está perto, enquanto Ele pode ser invocado. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Esse é um tempo de nos voltarmos para Deus. Deus amado, eu quero colocar a vida daqueles que estão nos ouvindo nas tuas mãos e te pedir que tu toques este coração com o poder do teu Espírito, abrindo-lhes os olhos espirituais e dando-lhes a bênção do entendimento da fé. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.